Olá, eu sou o professor Cleiton Batista, aqui do canal Literologia. Aqui é o espaço onde discutimos questões ligadas à língua portuguesa de maneira geral, envolvendo literatura, filologia, etimologia e também indicamos livros para estudos dessas áreas. E hoje nós falaremos sobre a gramática para concursos públicos do Fernando Pestana, gente. Já há um vídeo aí falando sobre essa gramática, mas é sobre a 4ª edição. E agora eu estou com a última edição, com a 5ª edição, sobre a qual falarei doravante. Então aqui está a 5ª edição. O vídeo que tem aí é sobre esta edição, gente, a 4ª edição. Então eu farei uma análise, vai demorar um pouquinho, mas se você for daqueles apressados e quiser apenas saber se vale a pena adquirir, gente, já adianto que vale a pena. O livro é excelente, já pode adquirir. Vou deixar o link para que você possa adquirir este livro. É realmente fantástico, é extraordinário este livro. É um livro muito bem trabalhado, é excelente mesmo, gente. Tá? Então, se você quiser só saber isso aí, era essa informação, é excelente. E agora eu vou analisar e mostrar, gente, o que é que a gente encontra neste livro. Então, a primeira coisa é que o Fernando Pestana se apresenta neste livro como um grande estudioso de gramática, trazendo autores como Bechara, Mário Barreto, Celso Cunha, diversos autores renomados da literatura no sentido da literatura gramatical, digamos assim. O segundo aspecto é que ele não fica somente na parte gramatical, ele traz questões ligadas à interpretação de texto. Então ele inova, por exemplo, em questões gramaticais, ao trazer elementos da comunicação e funções da linguagem, ao trazer questões ligadas à coerência e coesão textual, ao trazer questões ligadas à modalização discursiva. Então ele traz diversos elementos que você não encontra numa gramática qualquer, porque esta gramática é especialmente para quem quer entender o máximo de língua portuguesa e, obviamente, aplicar no seu cotidiano e, sobretudo, em provas de concursos públicos, gente, tá? Então, essa é a 5ª edição. Além disso, você ainda adquire aí um material gratuito pelo site dele. Aliás, você tem aqui uma senha que você pode adquirir, tem um QR Code também que você é enviado diretamente para lá. Então você tem acesso a uma gama muito ampla de material didático para estudar a partir da aquisição deste livro. Falemos então, gente, do livro. Primeiro eu quero falar da parte tipográfica, a parte física do livro. É um livro muito bem trabalhado. O Fernando Pestana é bastante didático, traz sempre alguns destaques aqui, traz sempre alguma coisa de azul também, negrito e tal. Então, a parte tipográfica é realmente muito didática e muito bem trabalhada. Então, essa parte, nota 10 para essa parte também. E aí vamos ver como é que ele estrutura sua gramática. Na primeira parte, ele vai falar dos elementos básicos. Aqui ele traz uma introdução, gente, antes disso, em que ele vai falar sobre gramática normativa, norma culta, registro culto, etc. E ele traz a fonologia, o capítulo 1 de fonologia. Então ele segue aquela sequência da gramática realmente tradicional, iniciando por fonologia. Alguns autores já fazem o contrário. Por exemplo, o Azeredo, na gramática Wise, traz a fonologia depois, tá? Então ele fala sobre fonologia, as definições, fonema, letra, dígrafo, dífono, sílaba, encontros vocálicos, tal e tal e tal, e traz também uma relação de duplas pronúncias, ou seja, palavras que têm dupla prosódia e ou dupla ortoépia ou ortoépia, tá? Depois ele vai trazer a questão da acentuação gráfica, traz tudo detalhadamente, essas questões ligadas à acentuação gráfica. E aí ele vai falar sobre ortografia no capítulo 3. No capítulo 4, gente, ele vai falar sobre a semântica e a lexicologia. E esse capítulo é muito importante porque ele traz toda aquela questão de semântica, de sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia, polissemia, hiperonímia e hiponímia. Ele traz aqui uns termos um pouco não é fora de uso, mas ele traz aqui uns termos que não se encontram em todos os materiais didáticos, que é o termo
meronímia e holonímia. É isso mesmo, meronímia e holonímia. Que, na verdade, há alguns autores que trazem o termo partonímia, aquela relação da parte com o todo. Traz também acronímia, toponímia, antroponímia, axionímia, oneonímia, tá? E os estrangeirismos. Traz uma divisão clássica, que não é nem clássica, uma divisão entre campo semântico e campo lexical. Apesar de essa divisão custar um pouco caro aos estudiosos da linguística também. Ele traz aqui a definição que ele quer trazer, ou seja, aquela definição mais clássica mesmo, de campo lexical. É quando a palavra tem alguma relação com outra, alguma relação semântica, mas que tem a ver com a sua origem, da mesma família. E o campo semântico são palavras que têm relação, mas que não têm ligação na etimologia, digamos assim. Ambiguidade, e aí traz uma coisa, gente, muito interessante que outras gramáticas não trazem. Você encontra em livros próprios de interpretação textual, que é a intertextualidade. Traz, então, denotação e conotação, e traz as expressões idiomáticas também, não é fácil encontrar em outros materiais didáticos. E traz fatos e dificuldades da língua culta. Aqui, aquelas expressões básicas do porquê, do acerca de, dessas coisas, tá, gente? Aliás, dos porquês. Apesar disso, é preciso uma discussão um pouco mais aprofundada sobre esse termo, língua culta e língua padrão, gente, tá? Eu prefiro o termo norma padrão ou língua padrão em vez de língua culta. Depois eu posso gravar um vídeo sobre isso, sobre essa explicação básica aqui. Ele prefere o termo, língua culta. E aí ele traz, gente, a questão da morfologia, da estrutura das palavras. Em todos esses assuntos há sempre as questões de concurso, tá, gente? E o que mais cai na prova. Então ele traz aqui a parte da estrutura e formação das palavras. Depois ele traz as 10 classes de palavras: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome. E aqui, gente, há uma coisa bem interessante, é que em todos esses casos das classes gramaticais ou das classes de palavras, ele tem uma parte em que ele fala sobre o valor discursivo, em que vai lá pender para a linguística textual. E é importante atentar-se a esse valor discursivo, sobretudo no que diz respeito aos pronomes e às conjunções. Então, aqui nos pronomes ele traz aquelas relações deíticas e diversos elementos. Também nos advérbios ele já aproveita e fala, gente, dos modalizadores discursivos. Então, é um assunto que você não encontra por aí tão facilmente também. Modalizador discursivo você encontra no livro Língua e Texto da Maria Helena de Moura Neves e em outros poucos materiais. Em artigos científicos, sim, mas em materiais didáticos, os modalizadores agora é que estão chegando, gente, a nós. E aí traz essas classes gramaticais sempre com esse valor discursivo de acordo com a linguística de texto, tá? Já que no capítulo 17, quando ele vai introduzir os assuntos sobre sintaxe, há uma inovação que não está na gramática na 4ª edição, que é sobre o sintagma. Ele vai dar o conceito e a explicação melhor sobre sintagma, bem interessante, gente, sobre isso. E aí ele continua, termos da oração, os termos integrantes, essenciais e acessórios. Depois ele vem para as orações coordenadas e subordinadas, e aqui traz uma coisa interessante nesse estudo, que é sobre o paralelismo sintático, quando ele vai tratar das orações coordenadas. Tá? Depois vai as orações subordinadas, gente. Ele aproveita também e fala daquela questão da função do que, ou das funções do que. Traz as orações reduzidas, orações intercaladas, fala sobre os períodos, sobre o período misto, sobre pontuação, e aí entra na sintaxe, concordância e de regência, e em crase também. E aí ele tem um capítulo, que é o capítulo 31, que fala só sobre o que, o se e o como, muito detalhadamente, muito bem trabalhado, gente, essa parte. No capítulo 32, ele vai falar sobre a estilística, gente. Só que quando ele pende para a questão da estilística, ele está pendendo para a questão da linguagem figurada mesmo, os elementos da linguagem figurada, então ele não traz aquela classificação mais clássica de que trata, por exemplo, o Cláudio César Henriques. Apesar de ele citar muito o Cláudio César, inclusive o Cláudio César faz um prefácio na gramática dele, tá? Mas de que eu estou falando? Estou falando daquela divisão da estilística fônica, léxica ou lexical e sintática, tá? Ele pende para as classes, ele pende para as figuras de linguagem. Aqui ele traz uma série de figuras de linguagem, muitas
mesmo, pessoal. E não só figuras, como elementos da linguagem, como solecismo, hiato, eco, paraqueima, colisão, cacofonia, barbarismo, tudo isso ele trata em sua gramática, gente. Então é um capítulo muito importante que eu acho esse capítulo da estilística. No capítulo 33, ele vai falar sobre a teoria da comunicação. Então, aquela teoria básica, baseada no estudioso Roman Jakobson, dos elementos da comunicação, e traz também as funções da linguagem, um assunto muito, muito batido nas provas de vestibulares e do Enem, gente. E em algumas provas também. Ele fala ainda sobre noções de semiótica ou semiologia e linguística, gente. Muito interessante essa parte, em que ele vai dar alguns conceitos básicos deste assunto. No capítulo 34, vai trazer a questão de compreensão ou interpretação de textos, em que ele vai falar sobre as tipologias textuais. Então, vai falar sobre a definição dessa questão de compreensão e interpretação de texto, os operadores argumentativos, que é um assunto importantíssimo. Quem quer entender melhor de texto, de elementos de ligação, tem que estudar isso aqui. Os operadores argumentativos. E ele traz uma coisa bem interessante que ajuda até na lógica, que é o assunto dos pressupostos e subentendidos. Muito interessante. Então ele entra na tipologia textual. O texto narrativo, descritivo, essas coisas. Em cada um desses, ele traz elementos interessantes. Por exemplo, aqui, os tipos de discurso e os modos de citação do discurso alheio. Então ele vai falar também do texto dialogal, dissertativo, estratégias argumentativas, de tudo isso. Tá? Ele entende aqui aquela divisão que também já é entendida hoje pela maioria dos estudiosos, da dissertação ser subclassificada em dissertação expositiva e dissertação argumentativa. Ele também faz isso aqui em sua gramática, gente. Mas aqui é uma coisa bem interessante, é que ele fala sobre as estratégias argumentativas e os modelos de raciocínio, gente. Isso que é muito importante mesmo. E aí ele vai falar aqui sobre o gênero textual e estratégias para compreensão e interpretação de texto. Ele conclui essa parte analisando um texto e, obviamente, explicando sempre o que mais cai nas provas e com as questões de concurso. No capítulo 35, ele vai falar sobre coesão textual, gente, na verdade. Aliás, a coesão e a coerência. É importante atentar-se a isso, que é um assunto muito importante, muito batido sobre coesão e coerência textual. E aí, quando se estuda, por exemplo, questões ligadas àquelas questões de advérbios, de conjunções, de pronomes, sobretudo, por que aquele assunto é um dos que mais cai? Conjunção é um assunto certeza. Aliás, é um assunto que é certeza cair em provas de concurso. Por que é um assunto que muito cai? Porque tem a ver com a coesão textual. Então, esses assuntos gramaticais que têm a ver com a ligação do texto, com a coesão e com a coerência, são assuntos, obviamente, mais frequentes nessas provas. E aqui ele fala da coesão referencial, sequencial e recorrencial, as formas de coerência. Agora, assim, nessa parte aqui da coesão textual, eu não sei em que ele se baseia, né? Quando eu trabalho coesão textual, eu me baseio na Enguedor e Co. Aqui há os livros em que eu me baseio, que é o texto e a construção dos sentidos, e a coerência e a coesão textual, aqui da Enguedor e Co. Gente, esses dois livros também. E, obviamente, o livro da Irandê Antunes. Olhando a classificação dele, eu não achei muito aproximada da classificação da Co. Achei mais da Irandê Antunes. Eu não sei em que ele se baseia, mas lá nas referências eu não encontrei essas referências. Então, não dá para eu saber em que ele se baseia nessa parte aqui, gente, também. Tá bom? Mais importante que ele traz essas questões e também traz as questões de concursos públicos. E no capítulo 36 vai falar sobre os registros e variações linguísticas. Aqui fala sobre o registro culto e coloquial, o que mais cai na prova. Aqui, obviamente, ele vai trazer também aqueles termos mais técnicos, a variação linguística diacrônica, diatópica, diastrática, diafásica. No entanto, ainda não traz, já está sendo usado por aí, o termo diamésica, tá? A variação linguística diamésica. Então, em vez de nós termos a diatópica, que é de acordo com o lugar, a diacrônica, de acordo com o tempo, a diastrática, que é de acordo com a camada social, a diafásica, com a situação, nós temos agora a diamésica, que é a variação linguística que é em consonância com o meio em que ela circula. Por exemplo, esses termos VC, UPQ, TBM, que são típicos
das redes sociais, dos aplicativos de comunicação, vamos dizer assim, tá? Ele não traz o termo diamésica, mas bem completo o estudo dele, gente, nesse caso. Há um capítulo 37 que é muito importante, gente. É um capítulo muito bom e que cai muito nas provas, que é sobre a reescritura de frases. Quem quiser aprender a escrever tem que trabalhar essas questões. A reescritura de frases. Ele faz aqui sobre a definição de paráfrase, mudança da posição dos vocábulos, importantíssimo isso. Equivalência entre locuções e palavras entre conectivos. Substituição dos verbos por advérbios e vice-versa. Uso de sinônimos. Substituição de substantivos por pronomes, nominalização, transformação de oração reduzida em desenvolvida e vice-versa. A gente tem diversas questões aqui, relação de causa e consequência, e obviamente o que mais cai na prova ele traz também. O capítulo 38, ele traz aqui um simulado de português da banca CQIP, gente, tá? E aí, no 39, ele faz um raio-x das bancas, das principais bancas do Brasil, FVG, Sesgran-Rio, VUNESP, Consulplan, IDECAM, CESP, ESAF, tá, gente? E no capítulo 40 ele vai falar sobre as questões mal formuladas e as polêmicas gramaticais, isso é muito importante. Traz a bibliografia e traz um índice remissivo alfabético, gente, muito interessante. Aliás, um índice alfabético remissivo, muito interessante, porque você está aqui. Você quer saber só uma coisa, por exemplo, aí está aqui falácia, ó, o termo falácia. Então, lá vai dizer a página que isso está. Você volta lá e tem essa questão aqui, gente, certo? Então, eu vou rapidamente mostrar por dentro como é a gramática, para ver como vale a pena, vale muito a pena, gente. É um dos livros mais completos em língua portuguesa, é a gramática para concursos públicos do professor Fernando Pestana. Eu recomendo, sem sombra de dúvidas. Analiso diversas gramáticas, você encontra no meu canal diversas gramáticas que eu analiso, e esta é realmente uma das mais completas que eu tenho acesso. Esta e a da Boinayaui, a gramática da norma padrão, tá, gente? Então, vou mostrar aí agora para vocês. Aqui está o livro A Gramática para Concursos Públicos, do Fernando Pestana. Uma pequena apresentação. Eis a gramática, mais apresentações, aqui o sumário. E aí mesmo para mostrar a parte tipográfica, gente, veja como é didático, né, o autor, como ele separa aí os elementos principais de elementos secundários, aquilo que mais chama a atenção. As questões de concurso público, sempre com alguma observação a mais aí, olha. Muito didático, a parte tipográfica do livro também é excelente, não deixa nada a desejar. Então, gente, isso aqui é a parte básica do livro. No final aqui ainda há um índice remissivo muito interessante. Comentário de questões. Coesão, coerência. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Falando um pouco sobre a gramática do professor Fernando Pestana. A gramática para concursos é uma aquisição importantíssima. Além de você adquirir a gramática, você tem contato com questões comentadas pelo site dele e tal. E tem acesso a outros materiais do professor Fernando Pestana. Essa aqui é a 5ª edição. Na Amazon você encontra ele por R$ 149. Vou deixar aqui o link para que você possa adquirir. Eu eu tenho certeza de que você não se arrependerá por adquirir esta gramática aqui. A gramática mais compensa a aquisição para concursos públicos e estudos de maneira geral. Recomendada para estudantes, para professores
para diversas pessoas que se interessem pela língua portuguesa, gente. Peço que você compartilhe o vídeo, curta, comente. Foi um prazer e até a próxima, gente. Tchau.